Só um momento, pessoal, que eu estou com um probleminha aqui. Acho que agora tá ok. Pronto, acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Tá Essa... sim, Washington. Beleza, obrigado. Essa é a nossa aula número 1, que trata sobre considerações sobre a gestão e elaboração de projetos. A ideia é que hoje a gente verifique alguns comportamentos, atitudes e noções gerais que devem ser adotadas pelas pessoas que estão responsáveis por executar um projeto. E aí vai desde a pessoa principal a ser responsável por esse projeto, que é o que a gente chama de gestor do projeto, gerente de projeto, e quais as responsabilidades que as demais pessoas que trabalham junto com ele têm no processo da elaboração de um projeto em si. Então, só relembrando, uma definição de projeto seria qualquer empreendimento que tenha ciclo de vida definido e objetivos claros e específicos que representam valores a serem usados para satisfazer alguma necessidade ou desejo. Então, nesse sentido, a gente precisa lembrar que projeto tem um ciclo de vida, ou seja, tem início, desenvolvimento e finalização, né? Como veremos mais à frente, um projeto ele não existe de forma contínua, ele sempre vai começar e terminar. E deve ter objetivos claros, né? Ou seja, temos que saber o que queremos com o projeto. Ninguém decide fazer algo, né, como um empreendimento, sem ter noções claras, porque você está envolvendo outras pessoas, você está envolvendo dinheiro para que esse projeto seja desenvolvido. Então, tudo tem que estar muito claro, né? Isso desde escrito em um documento e também através das atitudes, através do planejamento que vai ser coordenado entre as pessoas que estão envolvidas. De forma que, ao ponto que esses objetivos eles são específicos para um determinado projeto, eles vão representar, como está sendo colocado aqui, os valores, a direção que deve ser seguida para que a gente consiga concluí-lo e, obviamente, satisfazer a necessidade ou desejo de quem propôs que esse projeto fosse executado. Nesse sentido, na gerência de um projeto são postas em prática as chamadas funções administrativas tradicionais. A gente vai estudar funções administrativas lá na outra disciplina de planejamento, gestão e princípios de marketing. Mas, por hora, basta vocês saberem que as funções administrativas, como está sendo colocado aqui, são funções tradicionais que normalmente você encontra em qualquer empresa. É nós termos um departamento ou uma pessoa que vai ficar responsável pela área de pessoal, pela área financeira, pela área de marketing, pela área de produção, né? Então, essas são as funções básicas que normalmente a gente encontra em qualquer empresa, seja de pequena, média ou grande porte. Nessa concepção, seja qual for a função administrativa, qualquer profissional que esteja envolvido na elaboração de um projeto vai ter que ter as seguintes responsabilidades. Primeira, compreender as metas de tempo, custo e qualidade do projeto. Qualquer projeto, independente do que seja, ele vai ter que ter uma meta de tempo, ele tem um prazo a ser concluído. É a partir desse prazo que a gente estabelece os contratos com os profissionais
que a gente vai precisar para estar trabalhando nele, que a gente vai estabelecer o recurso financeiro que a gente precisa para dar todo o suporte no desenvolvimento desse projeto, atendendo aí no que diz respeito ao custo e a qualidade no que diz respeito a cumprir padrões técnicos, né? Se é a construção, por exemplo, de um estábulo no nosso projeto, qual o padrão técnico que a gente tem no que diz respeito da engenharia civil, dos tamanhos de edificações que a gente pode ter, do tipo de material que a gente pode utilizar, né? Então, a qualidade vai seguir as normas que existem dentro do mais elevado padrão técnico, se assim, obviamente, quem está propondo o projeto quiser, né? Se não quiser com tanta qualidade, ele vai deixar isso bem claro, e aí podem não ser seguidos os mais elevados padrões, mas tem que ter um mínimo de qualidade. Outra responsabilidade é reconhecer as habilidades disponíveis e requeridas para o projeto. Ou seja, eu estou escolhendo um de vocês para poder comandar um determinado projeto, como, por exemplo, a construção de uma agroindústria aqui em Jaguaruana. E aí você vai precisar de diversos tipos de profissionais, né? Desde um técnico em edificações, para poder cuidar da estrutura física, assim como um engenheiro civil, a pessoas ligadas à área do meio ambiente, pessoas ligadas à área de produção, à da própria agroindústria, da tecnologia de alimentos. E aí, obviamente, você vai ter que contratar pessoas que tenham qualificação na área. Eu não posso, por exemplo, querer contratar um amigo meu que tem a mesma formação que eu, com um técnico em agronegócio, para ele cuidar da parte das edificações. Ele não estudou como é que se constrói paredes, como é que se coloca vigas, como é que você faz revestimento de piso e de teto. Então, eu não posso considerar essa possibilidade. Da mesma forma que eu não vou colocar um familiar meu, uma namorada minha, qualquer conhecido que, obviamente, se não tiver a formação, a experiência e o conhecimento, obviamente não vão estar contribuindo para que o projeto consiga ter qualidade, né? Então é muito importante que se haja a questão aqui da isenção, da imparcialidade, que seja priorizado o objetivo do projeto e não os objetivos pessoais. Outra responsabilidade que deve ser adotada pelos profissionais de projeto é estar ciente de que a duração designada para um projeto é temporária, ou seja, lembrar sempre que o projeto deve ser executado em uma janela de tempo. Se nós temos o prazo de 1 ano para esse projeto ser concluído, se passarmos uma semana a mais, alguns dias a mais, a gente já está quebrando um contrato que foi estabelecido. E dependendo das cláusulas do contrato, nós podemos ter que pagar uma multa, né, por termos estourado o tempo a qual nós tínhamos estabelecido. Então, essa ciência, né, de duração de tempo é muito importante para que não haja erros graves no projeto. Por isso que o projeto precisa ser acompanhado o tempo todo. Semana a semana, mês a mês, é preciso estar discutindo. Nós estamos no ritmo certo ou estamos atrasados? Né? É preciso estar verificando isso o tempo todo para que não ocorra atrasos e possivelmente o estouro do tempo que tinha sido estabelecido. Também é responsabilidade desses profissionais compreender a designação específica do projeto, ou seja, para que o projeto existe, qual o objetivo dele, né? Quando a gente compreende o objetivo do projeto, a gente obviamente considera esses objetivos do projeto, da pessoa que nos propôs a construção desse projeto, como objetivos nossos. Nós queremos construir e trabalhar nesse projeto como se ele fosse de fato nosso. Não é porque apenas a gente está trabalhando nele, mas porque a gente quer com que o cliente fique satisfeito após a conclusão e a entrega. A linguagem que eu estou utilizando aqui, pessoal, caso não tenha ficado claro ainda,
é a condição mais tradicional aonde empresas de projetos são contratadas por pessoas ou outras empresas, que pode ser empresa pública ou privada, para realizar um determinado projeto. Essa é a forma mais tradicional de que as coisas aconteçam. Ou seja, se eu sou um empresário, um investidor, estou pensando em construir aqui uma agroindústria em Jaguaruana, eu não vou fazer isso por conta própria. Eu vou contratar uma empresa de projeto, que é quem entende de elaboração de projeto, que vai fazer isso para mim. Eu vou dizer todas as condições que eu quero, a qualidade que eu exijo desse equipamento que eu quero construir, e aí vou acordar tudo isso com a empresa de projeto. E a empresa de projeto é que monta a equipe, que escolhe o gerente do projeto e os demais profissionais que vão auxiliá-lo. Então, o diálogo que está sendo construído aqui com vocês é no sentido de estudarmos quais são as responsabilidades desses profissionais que vão estar trabalhando para uma empresa que vai comandar a elaboração de um projeto que foi solicitada por um cliente. Que esse cliente pode Gosto. ser um empresário, um investidor, uma empresa, um órgão público. Pode falar. A Roberta pediu para avisar que ela tá tendo alguns problemas com o e-mail e tá tentando resolver. Aí não tá dando para ela entrar na aula. Tudo bem. Obrigado. Emanuel também, Washington. Manuel também. Tá ok. Se por acaso acontecer algum problema a ponto deles não conseguirem assistir, a aula vai ficar depois disponível e eu faço a observação para justificar a ausência deles, tá? Pessoal, tá tudo bem até aqui? Tá dando para compreender? Tá sim, Washington. Tá sim. Ok. Qualquer coisa, fiquem à vontade aí para contribuírem. Outra responsabilidade importante desses profissionais é participar do planejamento do projeto, ou seja, fazer reuniões, né? Nós temos um cliente, né, que está solicitando um projeto para a empresa de projetos, então é interessante que esse cliente se reúna com o gestor do projeto e todos os trabalhadores que vão ajudá-lo na execução desse projeto. Aonde o cliente vai dizer como é que ele quer, o prazo que ele quer, o orçamento que ele pretende, os objetivos específicos dele, de forma que todos os funcionários, né, todos os profissionais que vão trabalhar nesse projeto, fiquem cientes dos anseios a qual o cliente está solicitando. Então, às vezes, a reunião poderia acontecer apenas entre o cliente e o dono da empresa de projeto. E aí o dono da empresa de projeto leva as informações para o gestor do projeto e sua equipe. Mas aí ele já está tendo um repasse das informações. Então é interessante que isso não aconteça. Aconteça de fato que o gestor do projeto, junto com a sua equipe, conversem diretamente com o cliente, para saber de fato, ponto a ponto, o que ele deseja. Né? E tem que ser, de fato, todos, né? Desde o do pedreiro ao administrador geral do projeto. Porque assim, a compreensão que, de fato, todos estão conhecendo qual é a ideia geral do projeto vindo da boca do próprio solicitante, né? E não apenas a visão do administrador do projeto ou do dono da empresa de projeto que está repassando essas informações. Isso é o que a gente chama de gestão participativa. Por que é importante? Né? Pode ser que o cliente peça o projeto dizendo que está disposto a pagar por apenas um determinado valor, seu orçamento. E aí, o gestor do projeto ou o dono da empresa de projeto pode aceitar. Mas quando o gestor do projeto levar essa informação de orçamento para o profissional responsável pela área de finanças do projeto, esse profissional que é qualificado nesse assunto pode dizer que não, esse recurso financeiro não é suficiente. Ou ele pode dizer também que é mais do que suficiente. Né?
Então, se isso acontecer, já se perde muito tempo até que a pessoa responsável por essa situação seja informada. Aí vai ter que ser feita outra reunião para poder contar isso para o cliente, né, para ver o que ele acha, para ele fazer análise para saber se aceita pagar menos ou pagar mais, né? Então é interessante que todos os profissionais estejam envolvidos, porque eles já vão dando as suas informações, né, com relação a se dá certo ou não o que está sendo proposto pelo cliente. Isso é o que a gente chama de gestão participativa. E uma última responsabilidade dos profissionais de projetos é informar sobre o progresso do trabalho. Informar para quem? Para todo mundo. O responsável pela área da produção vai estar informando para o gestor do projeto. O gestor do projeto vai estar informando para o dono da empresa de projeto. O dono da empresa de projeto vai estar informando para quem mais se interessa pelo assunto, que é o cliente, é quem solicitou o projeto. Vai estar informando o quê? O progresso, né? Como é que está o andamento? Está ocorrendo tudo bem? Está indo tudo de acordo com o planejado? Os trabalhos estão adiantados ou estão atrasados? Se está atrasado, o que pode ser feito para que a gente recupere o tempo? Se estamos adiantados, como isso vai impactar no futuro, né? Então, todas as informações precisam circular e precisam chegar aos ouvidos dos interessados. Qualquer problema, por menor que seja, precisa ser informado. É preciso que haja transparência na elaboração do projeto. Compreendido tudo aqui, pessoal, em relação às responsabilidades dos profissionais? Sim. Assim. Washington, Pode falar. poderia explicar novamente? Todos os pontos ou um específico? Esse primeiro ponto. O primeiro lá no início ou esse aqui, participar do planejamento? Participar do planejamento. Ok. Quem é que está falando, hein? É a Larissa. Ok, Larissa. Participar do planejamento do projeto significa que deve haver reuniões entre o cliente que está solicitando o projeto, o dono da empresa de projetos e a equipe que vai ficar responsável por esse projeto. O que muitas vezes acontece? Acontece a reunião apenas entre o dono do projeto, aliás, o cliente que está solicitando o projeto e o dono da empresa de projetos. Aí depois o dono da empresa leva a proposta para a equipe de projetos. Então, a equipe de projeto vai estar recebendo o repasse de uma informação. E pode ser que o dono não diga exatamente tudo o que o cliente disse. Então, se essa equipe que vai trabalhar na elaboração desse projeto, é interessante que eles conheçam o cliente. Eles consigam ouvir da própria boca dele o que ele está solicitando, para que ele já comece a argumentar e verificar se o que está sendo proposto é viável ou não. Veja um exemplo, né, que inclusive foi citado agora há pouco. Suponhamos que o cliente fez a reunião com o dono da empresa do projeto, né, e disse que iria pagar um determinado valor pela conclusão do projeto. E aí o dono do projeto aceitou, formou a equipe de projeto, e aí o gestor do projeto conversou com o cara que vai ficar responsável pela área das finanças e o cara das finanças disse que esse valor ele está muito baixo, né? Que não vai ser suficiente para arcar com todos os custos a qual a complexidade do projeto está demandando. Ou seja, o orçamento é inviável. Então, o que vai acontecer? O gestor do projeto agora vai voltar a conversar com o dono da empresa do projeto, explicar essa situação e o dono do projeto vai ter que marcar uma nova reunião com o cliente para explicar isso, né? Se toda a equipe do projeto já tivesse conversado, já tivesse participado da primeira reunião junto com o cliente, essa questão ela já teria sido discutida e resolvida. Como isso não aconteceu, já houve perda de tempo aí em todo esse projeto
onde as informações foram circulando de uma hierarquia para outra até que chegasse ao profissional que é responsável pela situação. Isso pode caber a qualquer outro tipo de situação a ser desenvolvida, né? Pode ser que o dono aliás, o cliente que está solicitando o projeto pediu que uma determinada área fosse construída com um determinado tipo de madeira. E aí o profissional responsável pela engenharia do projeto vai descobrir que essa madeira que ele está solicitando é muito mais cara do que estava planejado, ou que é uma madeira que atualmente não está disponível no mercado, que vai precisar esperar 6 meses até que ela seja colhida e seja disponibilizada. Ou seja, cada profissional é especialista na sua área. Então, se esses profissionais que vão trabalhar no projeto estão participando desde a primeira reunião, junto com o cliente que está solicitando, é mais fácil poder verificar problemas que, se eles não tivessem presentes no momento, só seriam descobertos no futuro, quando o projeto começasse a ser executado e eles recebessem essas informações do gestor do projeto, né? Então, por isso, a equipe do projeto tem que participar da apresentação e do planejamento do projeto para já irem confirmando essas informações, essas demandas que estão sendo solicitadas e esclarecendo se é possível ou não seguir da forma como está sendo solicitado. Ficou mais claro, Larissa? Ficou sim, obrigada. Por nada. Gosto. Oi. A Emanuele pediu para avisar que tá sem internet. Certo. Tudo bem. Então, continuando, né? A maioria das pessoas que trabalham em projetos não são treinadas em técnicas de gerência de projetos, pois são profissionais que possuem habilidades para se trabalhar com projetos, mas que podem ter pouca experiência ou entendimento quanto à gerência de projetos. Ou seja, vocês mesmos estão estudando sobre projetos nessa disciplina, mas isso não quer dizer que vocês estão recebendo uma formação completa. Inclusive, nós não temos uma faculdade ou um curso técnico só de elaboração de projetos, né? O conhecimento de projetos, assim como de empreendedorismo, ele é agregado em outras disciplinas, seja de nível técnico, seja de nível superior. Mas o fato é que qualquer profissional, de qualquer formação, ele vai trabalhar com projeto em algum momento da vida, né? Como, por exemplo, vocês mesmos como estudantes trabalham com projetos na feira de ciências, né? Então, todos nós temos projetos, seja qual for a nossa formação profissional. E a gente só consegue se capacitar e ter experiência quando, de fato, a gente participa de um. E a gente, obviamente, tem que adaptar a nossa formação profissional aos critérios que são específicos do projeto, que é toda essa preocupação com o tempo, com o prazo, de cumprimento de nossas funções de acordo com a nossa capacidade técnica. Nesse sentido, vão estar em evidência as seguintes situações. Diferente da área de produção, o trabalho em projeto é único em sua execução. Exemplo, área de produção, né? Vamos pegar qualquer exemplo, uma agroindústria. Uma agroindústria trabalha com produção de um determinado produto. Vamos supor, por exemplo, um doce de goiaba, um refresco em caixinha, queijos industrializados, né? E a produção é contínua. Se tem, dependendo da empresa, o trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado, 7 dias por semana, 8 horas por dia, 24 horas por dia, vai depender do fluxo e da maneira como a empresa trabalha. De forma que a produção nunca para. O objetivo de uma empresa de produção vai ser sempre ter produto disponível para colocar no mercado e abastecer o consumo das pessoas.
No projeto, isso não acontece. Um projeto, ele é proposto, ele é planejado, ele é desenvolvido, executado e finalizado. E pronto, acabou. Nós podemos ter outras situações que vão nos ajudar a acompanhar se o projeto ele vai ter o desempenho que a gente desejou no andamento dos anos. Mas o projeto ele acaba. Ele é único em sua execução. E por ser único, nós não temos projetos iguais. Eu posso ter uma equipe de projetos que vai desenvolver a construção e criação de uma agroindústria aqui em Jaguaruana. E depois essa mesma empresa e a mesma equipe de projeto podem fazer também um projeto de agroindústria do mesmo produto lá em Palhano. Em termos teóricos, é o mesmo projeto, a construção e desenvolvimento de agroindústria. E do mesmo produto. Pode ser, inclusive, um prédio idêntico, com máquinas, com maquinário idêntico, que vai precisar de profissionais para trabalhar com formações idênticas. Mesmo assim, a forma como a gente vai trabalhar aqui é diferente de como vai trabalhar lá, em alguns aspectos. Lembra daquela frase filosófica de que um homem nunca é o mesmo ao se banhar em um rio, né? Porque numa segunda vez que ele se banhar no mesmo rio, as águas são outras, assim como o homem, ele já mudou bastante sua personalidade, é mais ou menos isso, né? O trabalho, ele pode ser o mesmo a ser executado, mas ele vai ter as suas particularidades. A particularidade do local geográfico, os problemas que podem surgir lá são diferentes dos que surgiram aqui. Então, todo projeto é considerado único em sua execução. Não existe projetos idênticos em sua execução. Ficou claro isso, pessoal? Ficou sim, Washington. Obrigado. Outra questão é que um ambiente de projeto transforma e aperfeiçoa a área básica de uma pessoa. Ou seja, como a gente conversou, participar de um projeto é uma oportunidade para que a pessoa ganhe experiência em algo que às vezes ela apenas estudou ou ouviu falar, né? Muitas pessoas, inclusive, que acabam nem estudando sobre projetos, mas acabam se encaixando em empregos e em carreiras a qual elas são inseridas em equipes de elaboração de projetos. E aí ela vai, obviamente, ter uma dificuldade a mais por nem ter estudado sobre o assunto, e aí vai ter que compreender todas essas questões de preocupação com o tempo, de desenvolvimento correto de cada função de acordo com a formação, de cuidado com o orçamento na marra, né? A partir da experiência prática mesmo. E por isso se considera que o projeto ele transforma e aperfeiçoa a área básica, né? Porque a pessoa vai ter uma nova experiência que muitas vezes não adquiriu na sala de aula, em um estágio, e isso obviamente muda a concepção do mundo do trabalho. Por quê? Porque a pessoa, quando enraiza essa preocupação com tempo e prazo, é muito comum, inclusive, que a gente até coloque isso na nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que não costuma se planejar, né? Tem pessoas, por exemplo, no início da semana já faz uma agenda do que vai fazer a semana inteira. Das coisas mais simples, como por exemplo, eu faço academia, então vou para academia segunda, terça e, aliás, segunda, quarta e sexta, né? Minha meta é ir pelo menos 3 dias e eu vou nesses dias. Se eu chegar a faltar na segunda-feira, eu não vou na terça, eu só vou na quarta e na sexta. Ou esses 3 dias eu não vou. Mas tem pessoas também que estabelecem como meta ir 3 vezes na semana e vai no dia que der. Talvez ela vá na segunda, terça e quarta, talvez ela vá na terça, quarta e quinta, talvez ela vá na segunda, na quarta ou na sexta. Ou seja, ela não planeja, ela só tem a meta de ir 3 vezes na semana. E aí vai na conveniência dela. Então, um profissional que trabalha no projeto, ele vai ter muito cuidado
maior no que diz respeito a se preocupar com essas questões. Do que eu vou fazer no dia tal, no horário tal, do que eu vou fazer para que eu consiga concluir as metas que estão sendo estabelecidas pelo gestor do meu projeto e eu, como profissional da minha área, tenho que atender às expectativas dele. Né? Então, um projeto normalmente é um ambiente onde se trabalha com pressão, ou seja, onde há cobranças o tempo todo. Né? Dia a dia, semana a semana, as pessoas que estão envolvidas na área do projeto têm que repassar informações. Como é que está o andamento do meu projeto? Né? O que eu estou fazendo? O projeto está andando de acordo com o planejado? Tudo que foi acordado está conseguindo ser cumprido? Se não, o que está atrapalhando? Como é que podemos melhorar? Né? Então, quem trabalha com projetos tem mais cobrança, né? Tem uma pressão a mais do que outros tipos de trabalhos a qual não se inserem projetos, e por isso ajuda o profissional a ele ser mais responsável, a ter uma noção e uma prática maior no que diz respeito a cumprir aquilo que se fala. Porque todos envolvidos no projeto dependem dessa seriedade, dessa responsabilidade. E outra situação é que os projetos focalizam as metas concentradas em tempo, custo e qualidade. Coisa que a gente já falou bastante, inclusive nessa aula, e que vamos continuar reforçando, porque é algo que é basicamente um pilar do mundo do projeto. Projetos, eles focalizam, ou seja, eles se concentram, eles se posicionam e colocam todas as suas atenções em metas. Metas que se concentram, se sustentam em um determinado tempo, custo e qualidade. O gestor do projeto diz na segunda-feira: nossa meta até sexta-feira é concluir 15% do projeto. E a gente vai gastar até um determinado valor para conseguir adquirir os recursos que a gente precisa para poder chegar nessa meta. E a qualidade é essa, de acordo com o que o cliente que solicitou o projeto está solicitando. Não admitimos que seja menor do que isso. A partir daí começa o trabalho. E na sexta-feira, quando o expediente encerrar, isso vai ter que estar pronto. Se isso não conseguiu se cumprir, a equipe do projeto não conseguiu bater a meta. E isso pode atrasar o projeto futuramente. Isso mostra que o gestor não está conseguindo coordenar bem a equipe, ou que os funcionários dele, né, a equipe, não está conseguindo corresponder ao que ele estabeleceu. Daí a importância de ser bastante realista. Não adianta o gestor do projeto solicitar à equipe um prazo de tempo que seja curto para a complexidade das atividades que vão ser exigidas. Assim como ele não pode colocar um prazo muito longo se a equipe tem potencial para entregar essas metas em um prazo menor. Né? Então, precisa ser bastante técnico, preciso na tomada de decisão, para que todos consigam bater as metas e sintam que sempre a questão do tempo, do custo e da qualidade está sendo respeitada e atendida com as metas que estão sendo estabelecidas. Dessa forma, um profissional de projeto tem a oportunidade de crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente, enquanto trabalha em projetos. Assim como foi dito em um texto anterior exposto para vocês agora há pouco, né? Por quê? Porque o profissional envolvido na elaboração do projeto, ele trabalha com mais pressão, ele trabalha com mais cobrança no que diz respeito ao atendimento de suas metas e, obviamente, isso faz com que ele seja mais profissional, mais responsável. Né? Às vezes, numa empresa tradicional, né, o diretor da empresa ele pode pedir a um determinado funcionário que até o fim da semana ele conclua um determinado relatório, por exemplo.
E às vezes chega no fim da semana, ele não concluiu e conversa com o diretor. Olha, infelizmente não foi possível eu concluir. E aí eles conversam, a resposta ela pode ser positiva, no sentido, ok, eu vou te dar mais 2 dias na semana que vem para concluir, ou pode ser bastante negativa, né, pelo fato do diretor não ficar satisfeito. Já num projeto, isso é inadmissível que aconteça, né? Quando se estabelece um prazo, esse prazo não é cumprido, isso mostra que o profissional ou ele não está trabalhando bem, ou ele não está conseguindo ser tão responsável quanto o gestor do projeto acreditava que ele fosse. Então, basicamente, essa cobrança a mais, ela pode ser mais chata, pode ser mais estressante, mas faz com que o profissional ele seja mais responsável. Nas ações mais simples, como, por exemplo, você não vai dizer a um profissional de projeto, quando for questionado sobre uma situação, dizer as palavras, eu acho que deveria ser assim. Não existe essa expressão, eu acho. Eu acho, no mundo de projetos, significa que você não tem certeza. E nessa área de conhecimento, não dá para trabalhar com pessoas que não têm certeza. A gente tem que trabalhar com pessoas que sejam técnicos, que tenham precisão no que dizem e que, obviamente, não digam isso com base no achismo, mas com base na sua visão profissional de identificar que a situação é assim ou não é. Ou é preto ou é branco. Ou é possível ou não é possível. Por isso não se acha. Se diz que é ou não é. Dessa forma, pessoal, para que a gente possa elaborar um projeto, a gente tem que seguir alguns passos, então, que a gente vai citar agora. E elaborar um projeto significa planejar cursos específicos e dinâmicos de ação, tendo-se em mente articular todos os elementos envolvidos a partir de uma visão concreta da realidade e comprometimento com a sua transformação. O primeiro passo na elaboração do projeto nós chamamos de identificação do projeto, onde se apresentam informações básicas de modo a dar uma ideia sobre a sua caracterização, abrangência e aspectos gerenciais básicos. É o seu título, ou seja, o nome que vai ser dado ao projeto. A unidade é o setor onde será realizado, né, em que cidade, em qual local, o programa no qual faz parte e os responsáveis pela sua execução, ou seja, qual é a equipe que vai ser designada para trabalhar no projeto. Vai ser determinado também o período de tempo para sua execução, o cliente a que se destina e o orçamento. Né? Então, a gente está falando aqui, basicamente, da reunião inicial, onde o cliente solicita a uma empresa de projeto o que ele quer. Esse é o primeiro passo, essa é a identificação do projeto. No segundo passo, a descrição da situação-problema. O que é situação-problema? O projeto, como eu já falei na nossa aula inicial, é um problema que vai ser criado para ser resolvido. Né? Então, todo projeto tem um problema. E a missão da equipe é descobrir como resolver esse problema. Então, a descrição da situação-problema é a descrição de uma realidade específica, mediante a análise de todos os aspectos importantes, de modo a caracterizar com clareza e objetividade uma situação que demanda a ação de inovação, melhoria ou transformação. Ou seja, o cliente pode estar solicitando um projeto cuja equipe do projeto pode verificar diversas situações que precisam ser resolvidas antes de iniciar o projeto. Né? Ele quer construir uma agroindústria? Ok, mas esse local nós podemos construir ou a gente precisa de uma licença ambiental? Né? Quais são as responsabilidades? Se é num local, por exemplo, que é sensível no que diz respeito às leis ambientais, quanto tempo a gente vai esperar até que recebemos a autorização para poder trabalhar no local? Né? O que a gente pode fazer para minimizar os impactos ambientais?
como que a gente pode adequar o orçamento que ele está pretendendo para a realidade, já que o local onde quer construir essa agroindústria é bastante distante da cidade, então toda vez que a gente precisar se deslocar para lá, toda vez que a gente precisar de recursos materiais, isso exige um cuidado muito maior do que se fosse em um local mais próximo da cidade, onde o acesso é melhor, né? Então, todos esses aspectos que podem atrapalhar o desenvolvimento do projeto já são discutidos e resolvidos. O terceiro passo trata da proposição de objetivos, que é a descrição do objetivo propõe um resultado alcançável num tempo limitado, de modo a estabelecer um compromisso de trabalho. Ou seja, nada mais é do que um verdadeiro resumo do trabalho. A gente resolveu as situações, problemas, agora está estabelecido. Qual é o nosso objetivo de fato com esse projeto? Construir uma agroindústria no determinado local, com a capacidade de produção X, e que comece a funcionar em um determinado prazo de tempo, por um determinado orçamento. Então, tudo isso finalmente é estabelecido e se assume o compromisso de trabalho. São assinados contratos, né, entre cliente e a empresa que fica responsável pela elaboração do projeto, bem como a definição, a escolha definitiva de quais os profissionais que vão trabalhar no desenvolvimento desse projeto. No quarto passo, nós temos a definição de metas, né? Uma meta corresponde a uma declaração quantitativa dos resultados do projeto. Declaração esta proposta de forma mensurável, ou seja, de uma forma que a gente possa medir, de maneira a determinar o foco específico da avaliação. Em outras palavras, nesse quarto passo, cada um dos responsáveis por uma área do projeto, a área de produção, a área de finanças, a área da engenharia, vai estabelecer, junto com o gestor do projeto, as metas que se tem. As metas semanais, as metas diárias, isso no que diz respeito a metas de quantas pessoas precisa para trabalhar, quanto de orçamento vai estar disponível em um determinado período de tempo, quanto de recurso vai ser necessário para poder cumprir o que está sendo exigido pelo gestor. Então, todos os profissionais vão conversar diretamente com o gestor do projeto para poder acordar quais são as suas metas individuais, que tem que ir de encontro com a meta geral. A meta do gestor da empresa, que tem que corresponder aos anseios do cliente. No quinto passo, nós temos o planejamento de métodos, estratégias e procedimentos, onde se constitui-se na proposição de métodos que garantam a flexibilidade do projeto e a sua fluidez diante de imprevistos, enquanto na ausência desses surgem impasses, imobilização, paradas e atrasos. Em outras palavras, pessoal, aqui a gente vai planejar métodos, ou seja, a forma como a gente vai trabalhar, e as estratégias. O que vamos fazer caso aconteça alguma situação que atrapalhe o nosso método de trabalho? Dentro da estratégia se encontra o procedimento. Como que a gente resolve essa situação? A gente está falando também, em outras palavras, do famoso plano B. A gente planeja os métodos, mas e se não der certo? A gente tem que ter uma estratégia para fazer algo de diferente que nos ajude a trabalhar novamente. Por exemplo, estamos no projeto da construção da agroindústria, de repente a autorização do licenciamento ambiental está demorando demais, e isso pode atrasar o desenvolvimento do trabalho, e a gente tem que ter uma estratégia. Se a gente não pode estar trabalhando lá no terreno, no local, o que a gente pode estar adiantando de trabalho para que a gente não perca o prazo do cronograma? Se acontece um acidente no trabalho, um profissional importante precisa se ausentar, eu vou contratar outro, eu tenho alguém na minha equipe para substituir,
eu tenho um seguro da nossa equipe para cobrir esse gasto a mais que a gente vai ter com o funcionário que se prejudicou, né? Tudo que pode dar errado, a equipe vai imaginar, o gestor vai imaginar. Para quê? Para ter uma resposta, para ter uma ação a ser feita de imediato e evitar que qualquer problema, qualquer adversidade cause imobilização, ou seja, paralise as obras, paralise o andamento do projeto, fique tudo parado e a gente não consiga trabalhar, o que efetivamente vai atrasar o nosso cronograma e, inclusive, pode prejudicar o orçamento. Tá dando para entender, pessoal? Sim, Tá sim, Washington. Washington. Sim. Ok, eu estou correndo, estou falando um pouco mais alto, que é para a gente conseguir fechar no tempo, certo? Que só faltam alguns slides. Mas é muita informação, talvez seja necessário vocês dar uma lida novamente nos slides ou rever esse trecho da aula para assimilar bem o que cada um desses passos representa, tá? O sexto passo é a especificação do cronograma, né? O cronograma permite ajustar no tempo a proposição de resultados, tanto intermediários como finais, estabelecendo importantes parâmetros de monitoramento e avaliação do projeto. Então, o cronograma, como a gente já conversou, é o prazo que a gente tem para executar o projeto, mas a gente estabelecendo o que vai fazer em cada dia, o que vai fazer em cada semana, em cada mês, para que a gente saiba se, através do monitoramento, se estamos realmente andando ou não de acordo como a gente pretende. Lembra lá do projeto da Feira de Ciências, né? A professora Janicléia era responsável, e ela sempre disponibilizava um cronograma. Dia tal, tem que apresentar o pré-projeto. Dia tal, tem que entregar o banner. Dia tal, tem que concluir o diário de bordo. Dia tal é a feira. E por aí vai. Então, não basta ter um prazo para a execução do projeto. Quem está comandando o projeto e quem está envolvido no projeto tem que saber o que vai fazer em cada um desses dias. Cada dia é precioso e cada dia tem que ter atividade. E se em um determinado dia nós não conseguimos fazer as atividades que estavam programadas, a gente já vai ter atraso, né? Então, tudo isso tem que ser estabelecido. E o monitoramento é o gestor do projeto estar verificando. Esse dia conseguiu ser cumprido todas as metas? No final dessa semana, nós concluímos tudo que estava pretendido. A meta para o mês de fevereiro era concluir 30% do projeto. Foi concluído? Se não, por quê? Como que a gente pode recuperar? E lembrando, essas informações ele repassa aí para o dono da empresa de projeto e para o cliente, que tem que estar sabendo sobre o andamento do projeto também. O sétimo passo é a identificação de recursos e custos. Um projeto não deve produzir resultados que valham menos do que custa para promovê-lo. Ou seja, não deve ser mais caro do que os resultados a qual a gente precisa, né? Ou seja, quando o projeto tiver concluído, ele tem que se fazer pagar. Se o projeto é a construção de agroindústria, essa agroindústria tem que funcionar, e a partir do momento que ela estiver lucrando, ela tem que pagar todo o investimento que foi necessário para poder construir esse projeto. Então, sempre se deve esperar com a sua implementação um retorno positivo na relação custo-benefício. Seja qual for o projeto, ele não deve dar prejuízo. Ele não deve ter um custo maior do que o benefício que ele deva gerar, né? Então, por isso que nós temos projetos que custam milhões, bilhões, mas esse valor ele tem que ser retornado. Senão, obviamente, uma empresa uma empresa de projeto que não conseguir projetos que atendam esse requisito, não vai conseguir se desenvolver no mercado, né? Isso é inadmissível.
Pessoal, nós temos mais 2 passos ainda, mas o nosso tempo estourou. A gente encerra, ou eu posso fechar a aula. Eu levo talvez cerca de 10 minutos para concluir. Para que a gente encerre, basta que um não queira. Não tem problema nenhum, não. A gente continua. Eu preciso que vocês me deem um retorno. Por mim, pode continuar. Pronto, quem não se manifestar mesmo que contra, mas quiser sair e ver a aula depois do YouTube, também pode ficar à vontade, certo? Então vamos ao 8º passo. Proposição de monitoramento e avaliação. Todo projeto deve ter um conjunto de técnicas e procedimentos de monitoramento para sua execução e avaliação dos resultados, para garantir a sua execução no tempo planejado, com os resultados previstos e para identificar a necessidade de medidas corretivas durante o progresso. Ou seja, pessoal, esse 8º passo, ele dá suporte a esse 6º passo, né? A especificação do cronograma, ela precisa de monitoramento e avaliação. E aí, nesse sentido, é através da proposição de monitoramento e avaliação que eu consigo saber se o cronograma ele está sendo executado da forma coerente. O que acontece, por exemplo, se o projeto ele não tiver de acordo com o cronograma? Ou seja, mês de fevereiro a gente queria ter concluído 30% do projeto, só concluímos 25%. O que aconteceu? Tem que verificar. Faltou dinheiro, faltou competência dos meus profissionais, foi problema climático, começou a chover bastante e a gente não tinha como trabalhar nessas condições, né? Tinha profissionais com problema de saúde. Eu tenho que verificar o que foi que deu de errado, para que a gente possa recuperar esse tempo. Se a gente for para março e a gente continuar e a gente não conseguir recuperar essa nossa meta que não foi alcançada, a gente continuar se atrasando, então chegou o momento da gente trocar alguns profissionais. Se a gente identifica que é um determinado profissional que não está na competência adequada que a gente precisa, então a gente vai trocar os profissionais. E se for o caso, né, até o próprio gestor do projeto, ele vai ser trocado em algum momento. Por isso que as informações do monitoramento precisam ser verificadas pelo gestor, precisam ser repassadas para o dono da empresa de projeto e precisam ser apresentadas para o cliente. Se o cliente verificar, olha, o projeto ele não está andando, ou pelo menos não está andando no prazo que foi estabelecido do cronograma, coloque outra pessoa para poder fazer a gestão do projeto, porque esse profissional ele não está conseguindo entregar os resultados. Então, isso pode acontecer. Pode ser tomada diversas medidas no que diz respeito à troca de profissionais, à troca de equipamentos que são necessários para a gente poder realizar o projeto, né? E hoje, basicamente, esse monitoramento e avaliação é feito através de programas de computador, né? Aplicativos que vão estar nos tablets, nos smartphones. O mais famoso deles, inclusive é interessante que vocês se preocupem, né, futuramente em fazer um curso, e existe curso online que vocês podem fazer, é o MS Project, que é da Microsoft. É mais simples, é integrado, né, com os aplicativos de Excel, Word, PowerPoint. Se a gente tivesse tempo, né, e licença, a gente até teria algumas aulas com ele, mas a licença aí custa em torno de, para vários usuários, né, custaria em torno de 8 a 10 mil reais, a gente não tem condição de fazer isso. Mas em um curso você tem condições a ter acesso a versões de teste, né? É interessante que vocês se capacitem nesse software, que ele é muito solicitado em empresas que trabalham como projetos. MS Project. E é basicamente isso, pessoal. Esses são os 8 passos, certo? Ficou muito corrido, mas se vocês tiverem dúvida futuramente, quando forem resolver o exercício ou darem uma lida novamente nos slides, podem entrar em contato aí via WhatsApp, que eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? E aí, nesse caso, eu já estou disponibilizando aqui o link para a frequência de vocês.
A todos uma boa tarde, um excelente feriado aí de quarta-feira de cinzas. A gente se vê na próxima segunda-feira. Até mais.